Alexson Gomes por aqui, de volta com mais um vídeo e logo no início eu já quero fazer uma pergunta para você. Você sabia que um dos piores medos que as pessoas enfrentam no dia a dia, no cotidiano, é o medo de falar em público? Sim, parece um exagero essa minha afirmação, mas aqui mesmo nesse canal eu já recebi dezenas de comentários de pessoas apavoradas com enfrentar a ideia ou a necessidade de ter que se apresentar para uma plateia, para uma reunião, para um trabalho de faculdade ou até mesmo produzir algum tipo de conteúdo para a rede social. Talvez o trabalho está pedindo isso. E várias pessoas já mandaram comentário dizendo que elas ficam apavoradas, que elas ficam assustadas com essa possibilidade e com essa ideia. E é por isso que eu resolvi trazer para você esse conteúdo. Eu trabalho com comunicação há muitos anos. Aliás, em rádio, eu trabalhei mais de 18 anos da minha vida fazendo locução, trabalhando ali com a comunicação, aquela coisa toda, anúncios. Eu tinha que fazer também uma espécie de bico nas madrugadas, apresentando festas. Já apresentei muitos eventos sociais, cerimoniais e tal, para ganhar um dinheirinho extra, né? Então tinha que fazer, eu ia. Trabalhei, inclusive fui servidor efetivo do Estado como professor, então eu estive na sala de aula por muito tempo da minha vida. Aliás, foi nessa época que esse canal aqui surgiu, porque eu ia na sala de aula, entregava um conteúdo, lecionava, vinha aqui e fazia esse material, produzir um vídeo para compartilhar com os meus alunos, para que eles pudessem ter um registro daquilo que a gente estudou em sala de aula e fazer uma revisão. Eu comecei com o canal assim. Se você der uma olhada nos vídeos antigos, você vai ver que tem muita matéria aqui acerca de ciências sociais, história, filosofia, porque eu lecionava na sala e trazia aqui para o YouTube. Da mesma forma, ainda nessa área da comunicação, eu fui secretário municipal de planejamento, participei como secretário, como chefe de gabinete em prefeitura, secretário de administração, fui vice-prefeito durante 4 anos. Enfim, todas essas atividades, elas me colocavam diante de uma situação que era: eu precisava aprender, eu precisava desenvolver a habilidade de falar em público. Eu não tinha chance ou o luxo de ficar com medo, de ficar apavorado com isso, porque era o meu ramo, o meu ganha-pão. Ou seja, se eu não enfrentasse, eu teria que mudar de profissão, sair, procurar uma outra coisa, ou provavelmente eu fracassaria em tudo. Então, eu aprendi desde muito cedo a ter que lidar com essa coisa de conversar com as pessoas publicamente, de participar de reuniões, de grandes eventos e também de produzir vídeos aqui para a rede social. E aí você que está me acompanhando pensa assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu já te digo, nem sempre eu tive o conforto que eu tenho hoje, né? Hoje eu faço com certo conforto, nem sempre foi assim. Antes eu fazia com muito medo, com muito temor, aquela coisa, o medo de dar errado, às vezes eu ficava um pouco travado também, né? Logo lá no início. Então se deu certo para mim e eu consigo até hoje continuar com o meu trabalho, né? Fazendo as minhas produções e seguindo com a minha vida com a comunicação, então significa que você também pode vencer. Você também pode se abrir para isso, né, e desenvolver essa sua habilidade. Agora, tem algumas coisas que eu quero que você entenda aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é: entenda de uma vez por todas que falar em público é uma das habilidades mais úteis que alguém pode desenvolver para a sua vida. A boa comunicação abre muitas portas, né? Através da fala você consegue fazer com que as suas ideias ganhem vida, que os seus projetos se tornem reais. Isso vai te ajudar, inclusive, em liderança. Quantas pessoas boas, inteligentes, com conteúdo, maravilhosas, que estão me acompanhando aqui nesse momento e que têm grandes ideias, mas essas ideias, elas estão todas lá numa gavetinha da sua existência, estão lá escondidas, porque a pessoa simplesmente não consegue expressar aquilo que elas gostariam. Elas não conseguem pegar as suas ideias e fazer com que o mundo as conheça, por causa desse medo de falar em público. Então, de uma vez por todas, é preciso entender que essa é uma habilidade necessária. Desde a sua adolescência, se você que está ouvindo agora é adolescente, comece agora. Se você já é adulto, já é idoso, não tem problema, nunca é tarde para treinar isso aí, mas é importante entender que essa é uma habilidade, é uma atividade necessária para a sua vida. Você pode estar perdendo muito por não tá treinando, né, por não treinar essa habilidade da comunicação. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: esse medo de falar em público não é só seu. Inclusive, eu vi recentemente um estudo, até poderia ter trazido aqui a fonte e tal, não me lembro. Se eu encontrar depois, eu vou deixar aqui para você consultar. Mas eu vi um estudo sobre isso, dizendo que o medo de falar em público em muitas pessoas é mais forte, inclusive, do que o medo de morrer. É verdade, tem pesquisa que fala isso aí. A sensação da pessoa é uma sensação de pânico, vontade de fugir, né? É ativado um dos instintos mais antigos do ser humano, que anda junto, inclusive, com o medo de falar em público, que é o medo de ser julgado, o medo do julgamento, da crítica, do que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, o que elas vão achar. Então, automaticamente, esse instinto
né? O medo de ser julgado é ativado e aí, atrelado ao medo de falar em público, o que acontece é que muitas pessoas simplesmente fogem ou empedram. Chegam diante da plateia, dá aquele branco, esquecem o que elas iam dizer. Elas tinham elaborado tudo da melhor maneira, do melhor jeito, inclusive ensaiado, mas quando as luzes se acendem, a pessoa simplesmente apaga. Há aquelas que o simples fato de saber que irão apresentar um trabalho na faculdade já faz com que elas fiquem dias suando frio. Ou então tem uma entrevista de emprego na semana que vem, já não vai nem dormir mais por causa daquela ansiedade de ter que se comunicar. Ou quando tem um grupo maior e a pessoa sabe que o trabalho dela depende daquela fala. Então a pessoa fica envolta de uma série de sentimentos e o final é um prejuízo muito grande. Outro ponto que eu quero que você acredite, para você colocar em prática, é que é perfeitamente possível você dominar essa habilidade. É perfeitamente possível você aprender a lidar com isso e daqui a pouquinho você já está falando para muita gente. Eu conheço, aliás, muitos comunicadores, bons comunicadores, professores, líderes, pessoas que trabalharam aí em jornais, em rádio, enfim, que começaram com a mesma insegurança que de repente você que está do outro lado aí está tendo nesse momento. Começaram com muita insegurança. Agora, elas não pararam porque estavam com medo. Elas não pararam por causa da insegurança. Elas, mesmo diante da insegurança, foram adiante. E a diferença é essa. Quando elas foram adiante, elas começaram a romper e hoje finalmente venceram. Aconteceu também comigo. Então é importante que você acredite que sim, você é capaz de dominar também a oratória. Às vezes quando fala em oratória, a pessoa acha que é só para alguns. Não, a oratória é simplesmente essa habilidade de transmitir ideias com clareza, né? Transmitir ideias com emoção, com propósito, de forma que as pessoas que estão ouvindo, elas possam entender, elas possam identificar aquilo que você está falando, se conectar com a sua fala, com as suas ideias. A oratória está presente na história dos grandes líderes da humanidade, inclusive desde a Grécia Antiga. Os cidadãos se reuniam na Ágora, era um espaço que tinha ali na praça pública, onde eles se reuniam para debater sobre temas comuns, temas como justiça, política, filosofia, e a oratória era um elemento presente ali. As técnicas de convencimento, a boa fala, enfim, a oratória é isso, é você transmitir uma ideia que as pessoas possam entender. Não é você simplesmente decorar frases bonitas e sair recitando, porque isso aí pode não ter o efeito, de repente, que você precisa, né? Oratória é você aprender a convencer sem manipular, é você entregar uma mensagem. Não precisa você falar difícil, falar bonito, falar nada disso, mas é você entregar a mensagem que as pessoas possam, de fato, entender. O outro ponto que eu quero trazer, então, é você precisa ter clareza do seu propósito. Você quer aprender a falar em público? Por quê? Qual é a mensagem que você tem que passar para o mundo? Você quer passar uma mensagem para o mundo? Ou para os seus amigos? Ou para a sua família? Qual que é a sua ideia? Ou simplesmente você quer desenvolver algo na sua vida profissional? Tenha clareza nos seus objetivos. Tem muita gente que não sabe para onde está indo e essas pessoas ficam perdidas. Aí ouve um pouquinho daqui, ouve dali e acabam não praticando nada. Estão sempre em busca de conhecimento, inchando com conhecimento e colocando praticamente nada em prática. Então tenha clareza do seu propósito, né? Ou seja, o que é que você tem a dizer? É sobre o seu trabalho? Você tem uma vocação? Você tem uma missão? O segredo é esse. Ao invés de você ficar focando no medo do que as pessoas vão pensar de você, você precisa concentrar-se naquilo que você tem que entregar, naquilo que você tem como potencial para oferecer, seja para a humanidade, seja para o bairro que você mora, seja para a sua família. É assim que a gente começa a sair daquela nossa bolha para finalmente enfrentar aquilo que nós tememos. Você tem medo do que as pessoas vão pensar, do julgamento? Eu vou falar duas coisas para você. Primeiro, que as pessoas não estão tão focadas na gente assim. Às vezes você fica fantasiando, você acha que a pessoa está pensando uma coisa, nem tá. Ou, em outras hipóteses, tem gente que vai te julgar de qualquer maneira. Se você fazer alguma coisa, elas vão julgar. Se você não fizer, vão julgar do mesmo jeito. Então, que você possa ser julgado fazendo aquilo que você tem que fazer e produzindo. Afinal de contas, a vida, ela passa muito rápido, as coisas vão acontecendo numa velocidade absurda e você pode ter certeza que vencer os seus medos no dia a dia é algo libertador. Vencer os medos, descobrir qual é o seu propósito, saber o que faz sentido na sua caminhada é algo libertador e que dá pra gente muito prazer. Então é isso que eu quero falar pra você aqui e queria te pedir algo especial que é assim, se esse tipo de conteúdo está te ajudando de alguma maneira, se te despertou algo, se você quer mais sobre isso, deixa o seu comentário aqui, até para eu saber se eu continuo trazendo esses temas, né? Eu posso te ajudar de alguma maneira, a gente pode estar organizando outras conversas e de repente desenvolvendo juntos aí essa habilidade. Então, se isso tem sido útil para você, deixa aqui o seu comentário, viu? Fale sobre isso, fale sobre outros temas aí e a gente vai trazendo, refletindo e um ajudando o outro. Eu tenho muito a aprender ainda, né? E estou aqui simplesmente como um irmão de caminhada para te mostrar também coisas que eu já vi e já experimentei. Um abraço, tudo de bom para você.